Boa noite a todos, aqui é Edson Minami, falando de São Paulo, capital. Então, gente, o motivo da minha gravação hoje, ele é um pouco diferente dos demais, né? A minha ideia é um pouco conversar com vocês sobre o módulo 4, Teologia da História, que difere dos outros, né? O módulo 1, História da Igreja. Módulo 2, Doutrina Social da Igreja. Módulo 3, Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Então a minha ideia aqui no módulo 4, turma, é falar um pouco do que é filosofia da história e principalmente o que é teologia da história. Aliás, o que seria a teologia da história? Acho que alguns de vocês já devem saber, minha formação acadêmica é toda na área de história, né? Tanto o nível de mestrado como doutorado. E então, uma coisa que eu fui notando ao longo dos tempos, né, principalmente nos últimos tempos, é o seguinte, gente, quer dizer, nós historiadores, infelizmente, nós refletimos pouco a filosofia, né? Recentemente eu encerrei um trabalho, né, o convite foi feito ao professor Esteve Jaula, do Instituto Raimundo Lúlio, e depois foi estendido a mim, de um levantamento de obras sobre história da igreja no Brasil. Esse trabalho consumiu boa parte do ano de 2014 e o começo de 2015. A publicação está para sair agora pela EUNSA, né, editora da Universidade de Navarra, na Espanha. E o que acontece, turma? É uma constatação, né? Já antecipando um pouco a discussão que está no artigo, né? Não há, pelo menos no Brasil, obras de filosofia da história refletindo a história da igreja. Ora, isso é muito ruim, né? Porque o que acontece muitas vezes na área de pesquisa, na área de história da igreja e ciência da religião? Você vê o uso de obras de sociologia, né? Vamos deixar bem claro, eu não tenho nada contra os sociólogos. Sociólogos são pessoas, eu conheço vários muito bons, né? Pesquisadores assim de renome, né? Mas para refletir, eu e o professor Esteve Jaula, nós chegamos à seguinte conclusão: para refletir adequadamente a história da igreja, a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, né? É preciso um instrumental próprio, adaptado. Então o que nós notamos? Se a área de história em geral já se ressente da falta de filosofia da história, o que não dizer de uma teologia da história, né? Que seria, no nosso entender, um instrumental adequado para se estudar a história da igreja no Brasil. Muito bem. Mas afinal, antes de adentrar na questão da filosofia da história, o que seria teologia da história? Alguns dos que estão me ouvindo, assistindo, né, estão fazendo o curso de Introdução à Filosofia Patrística, também patrocinado pelo Instituto Raimundo Lúlio, aqui de São Paulo. E o professor Edson Gil, em uma de suas aulas, ele comentou, né, o que é teologia? A teologia é a filosofia mais a revelação cristã, né? E eu e o professor Esteve, né, nós chegamos a essa convicção de que não basta a filosofia da história, é preciso uma teologia. Quer dizer, sem entender a revelação, né, o papel da revelação cristã na história da igreja, né, a aplicabilidade, vamos assim dizer, fica muito difícil entender o que é a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, né? E nisso, né, agora eu vou passar aqui algumas imagens, algumas capas de alguns livros, né? Estou aqui agora num andamento, num trabalho, não está encerrado, está no início, né? Estou engatinhando nisso, né? Como eu falei há pouco, a gente na área de história reflete muito pouco a questão da filosofia, então eu estou, vamos assim dizer, reaprendendo a discussão filosófica na área de história, filosofia da história, para mim dito, e lendo os chamados teólogos da história ou filósofos cristãos da história. No momento estou lendo a obra de 3 deles, né? Jean Danielou, cardeal, historiador e teólogo; Henri Irénée Marrou, filósofo e historiador;
e Jacques Maritain, né? Então esses três autores, gente, como é que eu poderia, vamos dizer, nesse primeiro vídeo, áudio, mais áudio que vídeo, o que seria a teologia da história? Então, é basicamente refletir o porquê do homem estar no mundo, o papel da igreja e como será o fim dos tempos, né? A escatologia, o apocalipse, né? Bom, gente, como eu estava comentando, então, Henri Irénée Marrou, no seu livro Teologia de la História, ele comenta para nós, quer dizer, a Bíblia é um livro por excelência para refletirmos a teologia da história, né? Principalmente o primeiro e o último, ou seja, Marrou nos alerta, quer dizer, para entendermos a teologia da história, termos uma primeira ideia, é preciso ler o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, nesse meu caminhar, vamos dizer, para entender a filosofia cristã da história e, consequentemente, a teologia da história, estou lendo uma série de livros, né, que, direto ou indiretamente, ajudam a gente a entender o papel do ser humano e essa doutrina dos, que eu chamaria, dos novíssimos, né? Então, gente, como eu estava falando, então estou agora, nesse momento, lendo uma série de obras que ajudam a gente a refletir os novíssimos. Então, Cormac Burke, para quem não sabe, é um grande autor de teologia moral, mas ele tem essa brochurinha da Quadrante, do Ciclo Leitura, onde ele também reflete a questão da liberdade, a questão da ação do ser humano na história. Então, livros como o Apocalipse, não, o Anticristo, perdão, o Apocalipse de Geraldo Mourujão, muito bom livro, recomendo, é da Quadrante, está em catálogo. O Diabo Hoje, de George Huber, quer dizer, o teólogo da história, ele reflete essa questão da ação do demônio e de Deus na história, no mundo, né? E um outro autor também que faz considerações, embora indiretamente também li, muito interessante, eu tenho comentado isso nas minhas aulas, é o Daniel Hobbes, né? O História da Igreja em 10 volumes, né? No caso, o volume sobre a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Inclusive, Hobbes, ele chega a dizer, né, quer dizer que o grande papel do cristão, né, a sua teologia da história, não sei se dá para ver aí, é a revolução da cruz. Ou seja, ele faz uma analogia à Revolução Russa, né? Então, gente, esse primeiro vídeo, então eu estou tentando mostrar para vocês o que é a teologia da história. Quer dizer, é a filosofia da história lida a partir da leitura da revelação, né? Aí, de novo, faz referência às aulas do professor Edson Dognaldo Gil, no curso de Introdução à Filosofia Patrística, onde ele diz, né, quer dizer, o filósofo moderno, ele reflete a construção do conhecimento a partir da tábula rasa, né, usando a expressão de Descartes, né? Ou seja, ele mesmo constrói seu conhecimento, né? O teólogo da história, ele já não faz isso, ou seja, de uma certa maneira, ele não é um filósofo moderno, ele parte de pressupostos, que seriam os dogmas ou a doutrina da sua igreja. Então isso tem que ficar bem claro, né? Então, esse primeiro vídeo, gente, como vocês podem notar, eu ainda estou falando de um terreno ainda a ser explorado. E eu espero, nos próximos vídeos, comentar um pouco do que eu venho lendo, venho refletindo, venho captando da leitura desses autores.